Que bênção podermos estar juntos para adorar ao Senhor. O pastor Rodrigues mencionou no início do culto, que nós estamos neste final de semana agradecendo a Deus por 3 anos aqui. E isso é muito significativo. Mas mais significativo é o que aconteceu agora, porque o desenvolvimento e o crescimento de uma igreja, ela é medido muito mais do que por prédios ou qualquer outra coisa, pelo desenvolvimento dos seus membros, do rebanho. E o Rebanho Kids tem não só crescido em números, mas também se desenvolvido para servir no reino. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor, muito especial. Tanto pela canção, pelo ato do cantar, mas também pela composição, que com certeza é um destaque ainda maior. Glórias a Deus. Queridos, eu quero convidá-los para acompanhar comigo. Eu farei a leitura bíblica, vamos estudar hoje 1 Pedro, capítulo de número 5. Mas eu quero antes destacar um texto bíblico do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios. O texto está na tela, 2 Coríntios capítulo 11, versos de 25 a 28. A palavra de Deus fazendo conexão com aquilo que eu desejo compartilhar com a igreja nesta manhã. Algo que Deus colocou no nosso coração para ministrar à igreja neste final de semana em que nós estamos aí celebrando 3 anos deste espaço. Ao final do ano, estaremos celebrando 65 anos de organização da igreja. E ficamos muito felizes com todos que estão conosco, tanto online e presencial. Agradecemos a família que nos visita nessa manhã também, Deus abençoe. É uma alegria tê-los aqui presencialmente, e aqueles que estão conosco online também são muito bem-vindos nesse tempo. A palavra de Deus diz assim: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. É interessante observarmos nesse texto que o apóstolo Paulo fala dos perigos que ele enfrentou, os perigos que foram por ele ali experimentados, vivenciados. De tal maneira, queridos, que eu gostaria de trabalhar para a nossa reflexão nessa manhã com esse tema, perigos em tempos de provações. Os perigos que o apóstolo Paulo enfrentou estavam vinculados ao cumprimento da missão. Estavam vinculados ao fato de que ele, enquanto apóstolo de Jesus, estava realizando o seu ministério. E ao realizar o seu ministério em um tempo também muito difícil, de grandes provações e também de perseguições, perseguições estas que por um tempo ele foi o algoz, ele foi aquele que provocou a perseguição contra a igreja, mas depois ele se coloca na posição de ser perseguido. E por causa disso, e não apenas por causa disso, conforme no texto que nós acabamos de ler aqui, ele além de enfrentar os perigos externos, ou seja, vindos de fora da igreja, ele também teve que enfrentar os perigos internos, que são questões vinculadas às suas lutas pessoais, mas também no âmbito da coletividade cristã. Então, mesmo dentro da comunidade cristã, ele também enfrentou perigos, ele enfrentou dificuldades. E eu vejo, então, a partir da realidade do apóstolo Paulo, e obviamente que o texto base é 1 Pedro capítulo 5, se você ainda não separou, por favor, o faça. Eu utilizei 2 Coríntios apenas para introduzir a nossa reflexão a respeito da necessidade de estarmos atentos aos perigos em tempos de provações. Assim como Paulo passou por muitos perigos em tempos de provações, nós também enfrentamos. E o apóstolo Pedro, agora, na primeira carta, no capítulo 5, eu gostaria que você pudesse acompanhar o texto bíblico, de maneira que nós possamos identificar aqui também alguns perigos que são
comuns àquela época e à nossa época. Diz assim o texto bíblico, 1 Pedro, capítulo 5 em diante. Eu estou lendo, irmãos, na nova versão, Nova Almeida atualizada. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e possa aplicá-la às nossas vidas, ao nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos a Deus por esta manhã, por este tempo de culto, de louvor, de adoração. Obrigado a Deus porque o Senhor tem sustentado, a Deus, a tua igreja em tempos de provações. Hoje podemos nos alegrar por 3 anos, ó Deus, em que podemos realizar as atividades e expandir, ó Deus, a atuação da Igreja Batista Novo Mundo, aqui, ó Deus, na cidade de Curitiba, ó Deus, com desdobramentos que afetam outros lugares, outros estados, ó Deus, e até mesmo outros países. Nós te agradecemos porque, como igreja, podemos também se fazer representados, ó Deus, lá em Portugal, pelo casal Evaldo e Vanete, pela família missionária. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio na produção, ó Deus, dos materiais, dos textos de educação cristã. Estamos abençoando, ó Deus, dezenas de igrejas que usam o material, ó Deus, que foi produzido aqui pela tua igreja. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de acompanhar, liderar, mentorear pessoas, líderes, obreiros, nesse tempo tão difícil. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Obrigado a Deus pelo privilégio, Deus, de vermos aqui a participação, a Deus, da Alice, da Luísa, da Lívia, atuando, a Deus, enquanto filhas tuas no reino, o rebanho do Senhor, rebanho kids, infantil, que, ó Deus, representa e se coloca, Pai, como rebanho no presente e também para o futuro. Obrigado a Deus por estas vidas, obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de ver desenvolvimento, crescimento, Pai, do teu povo. A ti rendemos e mais uma vez destacamos e ressaltamos que a glória é do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós temos a oportunidade de celebrar 3 anos dessa experiência de ampliação, mesmo num tempo tão difícil como esse que a pandemia tem nos apresentado, temos sido colocados, vemos que Deus em tudo sempre cuida de nós, né? E durante um período eu estava avaliando e refletindo, mas Senhor, temos um espaço muito maior do que a demanda exige hoje. Naquele momento eu imaginava, né?
enquanto tudo estava fechado. Porque enquanto ficamos quase um ano fechados, né, sem termos o culto presencial. E aí várias vezes eu conversava com os líderes, irmãos, estamos pagando aluguel de um prédio que nós não utilizamos, né? Pelo menos não utilizamos na sua totalidade, em todo o seu potencial. E aí eu conversava sobre isso e quando surgiu então a abertura parcial de 30%, né? Hoje estamos com 35% em condições de receber as pessoas, o que significa que nesta manhã esse espaço poderia ter muito mais gente, então quero convidar você que está no online, nós podemos recebê-lo aqui dentro da limitação. Mas, para fechar, o que eu quero dizer, amados, é o seguinte, aí alguém me perguntou assim, pastor, e se a gente tivesse só do outro lado? 30% caberia quantas pessoas do outro lado lá, né? E aí a conta foi feita, daria acho que no máximo 14 pessoas, né? Então imagine, à noite esse espaço aqui praticamente fica cheio, com os distanciamentos que são previstos. Ou seja, mesmo na pandemia, o espaço maior ele é útil para que a gente continue realizando a obra, além de toda essa estrutura de transmissão de culto que foi criada e que esse espaço hoje está adequado. Então, nós vemos Deus cuidando de todas as coisas. E eu estava orando e pedindo a Deus uma direção, e Ele me direcionou então para 1 Pedro capítulo 5. E a partir da leitura desse texto, eu comecei a identificar aqui alguns perigos em tempos de provações. Porque nós estamos vivendo em tempos de severas provações. Não preciso voltar e repetir aquilo que é tão comum hoje. Pedidos de orações por alguém que acabou de receber a confirmação da Covid-19, por alguém que foi hospitalizado, por alguém que foi para a UTI, por alguém que foi entubado, por alguém que... E aí você tem que lidar com estes fatos o tempo todo. Além de outros desdobramentos que a pandemia trouxe, que afeta a economia, né, de uma nação, de uma cidade, de pessoas, empresas que fecharam as portas, pessoas que ficaram desempregadas. Então nós temos um desafio gigantesco para administrarmos hoje e pelos próximos anos. Então vivemos em tempos de severas provações. E existem alguns perigos, amados, que se a gente não prestar atenção, podem tornar a situação ainda pior. Será que tem como ficar mais difícil ainda? Sim, por coisas que nós não temos condições de mensurar, de administrar, porque são coisas externas a nós. Mas existem coisas que dependem da nossa atuação. E se a gente não tomar cuidado, nós podemos permitir que nesse tempo de dificuldades, nesse tempo de provações, a gente torne a luta ainda maior. Transforme a provação ainda mais pesada. O primeiro perigo, eu destaco a partir dos versos de 1 a 4. Esquecer do propósito das nossas vidas. É muito perigoso, irmãos. E quando eu digo perigoso, não estou dizendo que você pode se aventurar e talvez não dê nada. Quando eu digo perigoso, é que você não deve, de forma alguma, permitir que este perigo se concretize na sua vida. Nesse momento em que nós estamos com a vida totalmente bagunçada, alterada, rotinas alteradas, crianças sem escola, né? Em grande parte ainda esta é a realidade, ou mesmo aqueles que já voltaram, mas voltaram parcialmente, e além disso, então, os outros problemas advindos pelas tensões que os relacionamentos provocam e causam, está o fato de nós nos perdermos nos propósitos e esquecermos do porquê Deus nos chamou. E a minha primeira provocação nesse sentido aqui é o perigo de esquecer o propósito do porquê Deus nos constituiu, por exemplo, enquanto igreja. Nós estamos sendo confrontados com uma série de demandas que a igreja precisa atuar. A igreja, ela atua na assistência social, socorrendo famílias, irmãos, pessoas que precisam de um suporte nesse momento delicado. É também uma das ações da igreja.
Mas, queridos, nós precisamos entender que dentro da missão, na essência da missão, o foco envolve fazer discípulos. E no fazer discípulos, nós nos tornamos como líderes que Deus estabeleceu. E os versos de 1 a 4 estão trazendo aqui um destaque para os líderes da igreja. E eu quero chamar a sua atenção, você, meu irmão, minha irmã, que é líder na IBNM. Líder de células, líder de ministério, líder na diretoria, do conselho fiscal, em qualquer área de atuação, você que serve na IBNM de qualquer forma, de qualquer maneira, mesmo não tendo, digamos assim, um cargo de liderança, mas o encargo de atuar no reino de Deus. Nós precisamos entender do porquê que nós estamos trabalhando, do porquê que nós estamos servindo. E Pedro diz assim, aos presbíteros, a palavra grega, ela pode também ser aqui aplicada aos pastores, aos anciãos, aquelas pessoas que têm uma função de responsabilidade perante a igreja. Podemos aplicar aqui a liderança das células. Domingo passado a igreja foi chamada a atenção para o fato de que o segundo domingo de junho é a comemoração do Dia do Pastor, e como nós fazemos todos os anos, sempre enfatizamos que esta responsabilidade é compartilhada com a liderança das células, com os líderes de células. Então, aos líderes de células que há entre vocês, eu, presbítero ou líder também como eles, né? E aqui estou fazendo uma paráfrase, não estou adulterando o texto, irmãos, apenas fazendo uma aplicação. Ele está dizendo assim, peço, versículo 2, que pastoreiem o rebanho de Deus. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus. Deus nos deu um trabalho, Deus nos deu uma missão. Deus nos deu responsabilidades. E dentre estas responsabilidades está cuidar do rebanho de Deus. Quando eu li esse texto, de um modo prioritário ou primário, o Senhor estava ministrando ao meu coração. Porque vivemos dias, meus irmãos, em que enfrentamos muitas lutas também. Estas últimas semanas têm sido marcadas por grandes batalhas. Atuações no âmbito pastoral que deixam muito claro, meus irmãos, que não é uma questão de competência humana, mas é somente pela graça de Deus que é possível pastorear e servir. E nesses momentos de dificuldade, nós, enquanto seres humanos, acabamos pensando, puxa, está difícil, está complicado. Agora vocês imaginem, meus irmãos, se a liderança começar a fraquejar e desanimar e desistir. Há uma grande preocupação, os irmãos sabem que eu atuo também na liderança dos pastores do estado do Paraná, e muitas igrejas estão perdendo pastores, irmãos. Muitos pastores estão deixando de pastorear, porque não estão aguentando a pressão. Infelizmente. E não só pastores das igrejas, mas líderes das igrejas. Quando não é o próprio pastor que deixa de liderar, tenho acompanhado e visto vários pastores dizendo a dificuldade que eles têm enfrentado, porque muitos líderes estão recuando. Muitos líderes da igreja, muitos líderes de células, muitos membros de diretoria acabam esmorecendo diante das pressões. Quando não é por isto, é por uma atuação às vezes desproporcional de avaliação do desempenho dessas lideranças. Meus irmãos, não é tempo de fazer avaliação de desempenho de papel. É tempo de pedir graça de Deus para que a gente consiga se manter firme e passar por essa luta, por essa dificuldade do outro lado. É tempo de ter paciência. É tempo de buscar a Deus. Deus, dá-me graça, dá-me paciência, renova as minhas forças. E em nome de Jesus, agora eu peço e eu apelo à liderança da IBNM. Meus irmãos, não deixemos de pastorear o rebanho de Deus que está entre nós.
É responsabilidade minha, é responsabilidade do colegiado pastoral, é responsabilidade do diaconato, é responsabilidade do líder das células, é responsabilidade de todos nós. Porque alguns poucos não darão conta do recado. Mas se nós mantivermos a rede de pastoreio que se estabelece via pequenos grupos, isso com certeza será possível. Então nós não podemos esquecer do propósito das nossas vidas. Deus falou muito ao meu coração nesse sentido, de reacender, não que estivesse apagado, de reanimar, não que estivesse desanimado, mas de evidenciar a importância do porquê estamos aqui. E uma palavra que vem ao meu coração repetidamente, recorrentemente nesse tempo, é a palavra de Mardoqueu a Esther. Quando Esther, ela cogita a possibilidade de recuar. Quando ela cogita a possibilidade de não exercer a responsabilidade que lhe foi dada. O que Mardoqueu, alguém pode colocar no chat lá, não é Mardoqueu, pastor, é Mordecai. Você escolhe, tá? Tanto um quanto o outro, tá bom? Mordecai ou Mardoqueu, que era seu tio biológico, mas que na verdade atuou como um pai para Esther. A função dele foi paterna. E na liderança paterna, quando ele chega diante de Esther e pede que ela agora, enquanto rainha, intervisse em favor do seu povo. E naquele primeiro momento ela titubeia e não, mas pode ser que se eu chegar perante o rei eu morra. E aí Mordecai ou Mardoqueu vai dizer para ela, se você se omitir de fazer o que você tem que fazer, Deus vai levantar livramento de outro lado. Mas não perca a oportunidade. Então a palavra que Deus está nos dizendo, meus irmãos, esta manhã, é que nós precisamos entender que Deus nos colocou nesse tempo. E a palavra de Mardoqueu para Esther, na sequência ali, lhe disse assim, será que não foi para um tempo como este que Deus a colocou como líder? Que Deus a colocou como rainha? Meus irmãos, eu fico impactado com esta palavra todas as vezes que eu penso no fato de que nós estamos inseridos num tempo de severa provação e às vezes nos sentimos aquém, distantes de como deveríamos ser, ou nos sentimos incapazes perante as muitas dificuldades. Essa palavra veio ao meu coração. É como se Deus estivesse dizendo, foi para esse tempo que vocês foram escolhidos. Você, meu irmão, minha irmã, que é líder de célula, que é membro da diretoria, que atua, que serve na Igreja Batista Novo Mundo, foi, eu digo com certeza, foi sim para este tempo que Deus te levantou. Foi para este tempo que Deus nos levantou. Nos seus desafios pessoais também. Você que atua na educação, você que atua no comércio, na economia, você que atua na área de serviços, você que atua de algum modo, de alguma maneira, em qualquer segmento. Você que atua na área da saúde, né? Que é uma das áreas mais afetadas nesse momento. Deus permitiu que você estivesse onde você está, porque você precisa atuar e não recuar. Eu não sou contra a postura, a atitude de prudência. O máximo que pudermos, meus irmãos, evitar aglomerações, exposições, mesmo com a vacinação chegando. Fui vacinado essa semana, irmãos, graças a Deus, né? E fui vacinado pelaquela que diz que derruba um monte de gente aí. Graças a Deus, Deus nos guardou e também estamos vencendo mais essa, né? Só uma dorzinha aqui no braço, mas nada comparado aí com outras crises, né? Estamos passando, irmãos. Estamos continuando, vamos avançar. Nós não podemos esquecer do propósito das nossas vidas. Deus nos constituiu neste tempo para liderarmos o povo dele. Deus nos constituiu nesse tempo para, como igreja, liderarmos a sociedade. E eu não vou entrar aqui em méritos, meus queridos, de convergência ou de atuação ou de mistura entre igreja e Estado. Não estou me referindo a esse tipo de abordagem. Eu estou me referindo ao fato de que, enquanto cristãos, se nós, homens e mulheres de Deus, chamados pelo Senhor para pastorear o seu rebanho, fizermos o que precisa ser feito, a crise será menor.
Amados, eu louvo a Deus, e é importante que se diga, tem muita gente criticando igrejas, criticando denominações, criticando pastores e padres e coisas do gênero. Amados, seria muito pior, porque o Estado não dá conta de cuidar da população. O número de toneladas de alimentos que são entregues pelas igrejas evangélicas, pelas igrejas católicas, os serviços de aconselhamento, de atuação. Meus irmãos, a maioria do povo não tem condições de ser acompanhado por um psicólogo, mas o trabalho pastoral que é feito não só por pastores de título, mas por aqueles que desenvolvem o dom de pastoreio, faz muita diferença num tempo como esse. Nós não podemos esquecer do propósito das nossas vidas. E dentro disso ainda eu também quero dizer, queridos, que nós precisamos verificar o porquê, o como estamos servindo para aquilo que Deus nos chamou. Ele vai fazer aqui alguns alertas. Pastoreiem o rebanho de Deus, verso 2, não por obrigação, mas espontaneamente. Um elemento muito importante. Meu irmão, você que lidera uma célula, você que atua servindo de alguma forma, não faça apenas por obrigação, mas por boa vontade. Porque nós estamos fazendo para o Senhor. Segundo lugar, não por ganância, mas de boa vontade. Ou seja, não é porque nós vamos ganhar alguma coisa com aquilo. Em terceiro lugar, não como dominadores, mas sendo exemplos para o rebanho. Então, grande é a responsabilidade. Além de não recuar diante desse momento, nós não podemos fazer de qualquer jeito. Tem que ser feito da melhor maneira possível. Não pode ser por motivações escusas, não pode ser por motivações inadequadas, não pode ser, meus irmãos, por obrigação, não pode ser por ganância, não pode ser por se sentir dono daquela pessoa, mas fazer tudo por amor, espontaneamente, de boa vontade e sendo exemplos para o rebanho. Nós precisamos olhar para que fomos chamados. Versículo 4, quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. O que eu vou ganhar com isso tudo? Nós não fazemos, meus irmãos, por ganância, porque é o que o texto já diz ali, mas nós temos uma palavra ao coração daqueles que servem. O Supremo Pastor, quando ele se manifestar, que é Jesus, receberemos a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Claro que a coroa da glória aqui, meus irmãos, é metafórico para dizer que nós estaremos com o Senhor Jesus, e o nosso galardão é estar com Jesus. O nosso galardão é poder chegar para Jesus e dizer: Senhor, aqui está o talento que o Senhor me entregou, com mais estes outros que foram multiplicados. Meus irmãos, é sermos estimulados por esta parábola dos talentos, em que o servo não é, meus irmãos, medido pelo quanto produziu, mas pelo fato de que multiplicou a partir do que recebeu. Não é a questão da quantidade, mas é a questão de apresentar a Deus algo a partir daquilo que Ele nos deu. A parábola dos talentos, meus irmãos, ela não está falando sobre desempenho no sentido de bater uma meta, mas no sentido de ser fiel para com aquilo que Deus nos deu. Ao servo que multiplicou o talento, aquele que recebeu 2, que multiplicou, que recebeu 5, que multiplicou, Deus diz, o Senhor diz para ele: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nesse tempo, meus irmãos, somos tentados, fique bem atento a isso, a guardar o talento que recebemos. Fique atento, atenta, porque a tentação é dizer: eu vou esperar passar a pandemia. Eu vou esperar passar a pandemia para estudar mais a Bíblia. Eu vou esperar passar... É o contrário, é nesse tempo que nós precisamos mais
Estudar a palavra de Deus. Como é que eu faço, pastor, para estudar? Meus queridos, nós temos hoje um arsenal de material cristão, bíblico, de treinamento, enquanto igreja e fora igreja. Só não aprende, só não cresce quem quer enterrar o seu talento. Só não avança, meus irmãos, quem não consegue perceber a urgência da missão. Há uma urgência. Há uma urgência, as pessoas elas estão clamando, aquilo que Jesus falou se cumpre cada vez mais. Porque, meus irmãos, as pedras estão clamando, as pessoas estão precisando de socorro, precisando de ajuda. E nós precisamos multiplicar pastores e pastoras nesse tempo. Multiplicar servos e servas de Deus. Em segundo e último lugar para esta manhã, então você já entendeu que nós vamos continuar à noite, e assim foi programado, planejado. O segundo perigo, meus irmãos, é permitir que o orgulho se estabeleça. O verso 5 vai dizer, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos. E aí nós temos ali na língua grega, meus irmãos, a possibilidade de traduções diferentes. A tradução que eu estou utilizando, na Nova Almeida atualizada, ela traduziu, se estejam sujeitos aos mais velhos. Na nova versão transformadora, ele traduz, estejam sujeitos aos presbíteros. O que faz muito sentido, porque ele começa dizendo justamente aos presbíteros, lá no capítulo 5, verso 1. Então ele está dizendo, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles. Né? Na nossa eclesiologia batista, nós temos pastores e diáconos, que representam então essa liderança espiritual sobre a igreja. Então no verso 5 nós podemos aplicar assim, peço igualmente aos jovens, ou ao rebanho, ou à igreja como um todo, estejam sujeitos aos presbíteros, aos pastores, aos líderes de células, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, eu continuo vendo soberbos quebrando a cara. Eu continuo vendo homens e mulheres, meus irmãos, que resistem ao conselho, a direcionamento pastoral e que continuam sofrendo, continuam, meus irmãos, tendo quedas e mais quedas e mais quedas. É triste, meus irmãos, porque às vezes a sensação que o trabalho pastoral nos dá é como enxugar gelo em alguns casos. Você faz e faz e faz e faz, e a pessoa ela continua insistindo no seu próprio erro. A vontade que eu tenho, meus irmãos, muitas vezes eu confesso para vocês que eu preciso de oração. Porque, meus queridos, ultimamente tem vindo muito essa vontade de desistir de alguns camaradas. Porque você conversa, você ora, você ensina, você fala, e o camarada persiste quebrando a cara do mesmo jeito. A vontade que dá, meus irmãos, vai e se afunde cada vez mais. É mais ou menos aquilo que Paulo vai dizer lá, entrega... Não, nem vou continuar porque não vai pegar bem. Amados, às vezes é essa a vontade que dá. Daí quando a gente ora, né, e pede a Deus graça, daí Deus manda a gente ler 1 Pedro 5, né? E vai dizer lá no capítulo 2, vocês não imaginam a repercussão que esse versículo 2 causou no meu coração essa semana, irmãos. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Continue fazendo o que você tem que fazer, rapaz. Continue fazendo. Mas graças a Deus, irmãos, que tem alguns que ouvem, que escutam e que, pela graça de Deus, e é importante dizer, irmãos, que não é uma questão de ouvir o conselho do pastor Antônio, ou do pastor Rodrigues, ou do fulano, do Beltrano, porque nós estamos simplesmente orientando o que a Bíblia diz. Meu irmão, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim. Então, obedeça a palavra, que você vai ter os resultados da obediência à palavra. Permitir que o orgulho se estabeleça, meus queridos, é estar numa postura, numa posição de rebeldia contra a vontade de Deus. E aqui é importante entender, meus irmãos, o conjunto da situação.
Os irmãos já me conhecem há muitos anos. Com a graça de Deus, esse ano estamos completando 10 anos só na liderança aqui do Novo Mundo. Algo que eu nunca fiz e nunca pretendo fazer é ter que usar do expediente do que o texto diz para dizer assim, obedeça porque é o que a Bíblia está dizendo. Mas, amados, é importante a gente entender e compreender que Deus nos colocou dentro de um sistema em que existem processos. E quando a gente desrespeita esses processos, nós sofremos as consequências. E dentre estes processos está nos submetermos às lideranças que Deus estabeleceu. E não é só a liderança do colegiado pastoral. É a liderança do seu líder de célula. Meus irmãos, existe um padrão. A pessoa que não se submete à liderança do líder da célula, ele vai dar trabalho. Desculpe falar, mas é uma encrenca. Não avança. Em vez de favorecer, trava o processo. Não estou dizendo que devemos seguir a liderança de um modo cego, sem refletir, sem ponderar, sem pensar. É óbvio, meus irmãos, que se a gente observar que aquele líder, se eu em algum momento liderar a igreja para um caminho que é perceptível que existe um equívoco, que existe uma situação, é óbvio que ninguém deve seguir um líder só porque ele é o líder. Mas o inverso também é muito complicado. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é simplesmente rejeitar, assim como um filho rebelde, que às vezes não ouve o conselho do pai, não ouve o conselho da mãe. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o orgulho nos distancia da vontade de Deus. Por isso ele diz no verso 6, e eu termino a minha palavra, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, precisamos nos submeter à liderança da igreja. Deus estabeleceu processos, direcionamentos, e nós precisamos, meus irmãos, fazer aquilo que Deus pede na sua palavra. E eu agora peço a todos aqueles que servem na IBNM, continue servindo, meu irmão. Continue servindo. De repente vai chegar para você aí um desafio novo. Precisamos que você colabore nessa área ou naquela área. Precisamos que você colabore no Ministério Infantil. Precisamos que você colabore na comunicação. Precisamos que você colabore liderando uma célula, sendo um suporte. Precisamos que você colabore de alguma forma. Faça a sua parte. Dentro disso, continuemos, meus irmãos, a servir a Deus com fidelidade, entregando, consagrando a Deus os dízimos e ofertas, porque isso também faz parte deste processo para a manutenção e expansão da obra do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero louvar a Deus, fechando, antes de nós cantarmos essa canção. 3 anos atrás, a igreja não tinha como pagar o aluguel, então nós fizemos uma campanha adicional, porque o orçamento não comportava aquela demanda. E nós fizemos um planejamento para que ao longo dos próximos anos isso fosse incorporado. E nós estamos praticamente já alcançamos esse desafio. Hoje a igreja paga 20 mil reais de aluguel deste espaço aqui, além da manutenção do outro e assim por diante. Mas Deus tem nos sustentado. Não faltou. Deus abençoou nesse tempo, inclusive de pandemia. Deus mandou recurso. Glórias a Deus. Faça a sua parte, cada um de nós fazendo, e nós veremos muito mais do que o Senhor ainda tem por fazer. Vamos colocar em pé, você que está aqui presencialmente, você que está em sua casa, meu irmão, minha irmã, se porventura você estava disperso com outras coisas, concentre-se nesse momento. Vamos adorar ao Senhor com essa canção. Ela destaca verdades bíblicas, verdades espirituais, para que nós possamos avançar.
pés, confiante me achegar diante do Eterno que no trono está. Tudo posso entregar. Nunca se ouviu falar de um Deus assim, que se entregou por mim pra me encontrar. Emmanuel, o Rei que é meu amigo, Deus que habitou entre nós. E quando subiu, mandou o seu Espírito que enche este lugar. Vem enche este lugar. Como posso resistir a esse amor? Rei que a todos os seus servos filhos faz. Não importa onde andei ou o que fiz, posso te chamar de Pai. Nunca se ouviu falar de um Deus assim, que se entregou por mim pra me encontrar. Emmanuel, o Rei que é meu amigo, Deus que habitou entre nós. E quando subiu, mandou o seu Espírito que enche este lugar. Vem enche este lugar. Este lugar, meus queridos, não é o prédio, não é a casa que você está, mas é a sua vida. Cante dizendo: vem, enche este lugar. É você. Você é o alvo do amor de Deus. A ação do Espírito Santo atua em nós. E por meio da igreja, seremos cheios do seu Espírito. Majestoso, pra sempre reinas, Pai bondoso, Deus conosco, nosso amigo, incomparável, poderoso, vitorioso, majestoso, pra sempre reinas, Pai bondoso, Deus conosco, nosso amigo. Emmanuel, o Rei que é meu amigo, Deus que habitou entre nós. E quando subiu, mandou o seu Espírito que enche este lugar. Vem enche este
O maior perigo nesses tempos de provações é andar sozinho, achar que nós não precisamos estar conectados ao rebanho. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha de modo online, eu entendo e compreendo o momento, mas fique atento para você não se acostumar demais com o distanciamento. A igreja precisa estar unida e reunida. Sei que ainda temos um tempo difícil para enfrentar pela frente, mas não se acostume com a ideia que não precisa estar junto do povo. Nós precisamos estar juntos, precisamos estar conectados. Não deixe de conectar-se às transmissões dos cultos, não deixe de participar dos movimentos de oração, não deixe de participar da escola bíblica discipular, dinâmica, digital, não deixe de se envolver com a igreja do Senhor Jesus, porque você é a igreja e juntos nós somos mais fortes, juntos nós cuidamos melhor uns dos outros. Não deixe que sementes de dificuldades, de frustrações suas, se você se frustrou com alguém, comigo, com outro pastor, com algum líder da igreja, não permita que essa semente distancie você do rebanho. É muito importante, porque os dias são maus e serão piores ainda, se nós não estivermos atentos a estes perigos. Você, meu irmão, minha irmã, que serve na IBNM de algum modo, de alguma maneira, em nome de Jesus, fique firme, meu querido. Fique firme. Continue firme na graça do Senhor, conforme nos diz a palavra. Continue firme. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê graça para continuarmos firmes, ó Deus, na Tua graça, que possamos, ó Deus, continuar firmes, servindo, liderando células, atuando, ó Pai, de tantas formas, de tantas maneiras. Perdoa-nos, ó Pai, porque nos processos, muitas vezes nos machucamos e machucamos outros. Dá-nos da Tua bênção, para que possamos, ó Deus, tratar, e que feridas, ó Pai, não fiquem abertas, mas sejam curadas, e que possamos, ó Deus, continuar firmes na graça do Senhor Jesus. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está conosco, conectado, também de modo, ó Deus, online, mas aqui presencialmente. Sabemos que os dias são difíceis, sabemos que algumas pessoas não podem estar aqui, mas eu peço por aqueles, ó Deus, que não querem estar. Que o Senhor, ó Deus, nos dê graça para que possamos entender e compreender que é tempo oportuno, ó Deus, para, debaixo da Tua direção, estarmos juntos, unidos, fortalecidos. Conduza-nos, ó Pai, conduza a Tua igreja, conduza Teu povo. Abençoa-nos, ó Pai, nesta manhã. É o que eu te peço, oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.